Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você vai assistir esse episódio. Eu sou Ieda Lopes e hoje eu estou aqui apresentando o podcast com o professor Henrique Castro, que é um especialista da área condominial e que também foi meu professor, né, professor Henrique? Ele é Ah, advogado, professor, autor de livros, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente para que ele possa falar as expertises dele. Professor Henrique, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui nesse podcast que é informativo para que os advogados ou até as síndicas que estejam nos assistindo, os profissionais do mercado condominial possam entender esse tema aí, a due diligence condominial, né? A importância do suporte jurídico. A palavra é toda sua. obrigado pelo convite, né? Sempre bom a gente estar levando um pouquinho de conhecimento, de conteúdo de direito condominial. Já estou no mercado já tem 15 anos, atuei por algum tempo como síndico também, né, profissional, mas agora estou focado só na advocacia. É sempre bom falar de direito condominial. E o tema que a gente destacou aqui, que é o do diligenciamento, nada mais é do que aquela ideia de se bem executar, de se verificar os contratos, verificar as obrigações, né. Então, a gente vai, falar aqui de várias coisas aqui, a Ieda preparou algumas perguntas e a gente vai bater um bate-bola aqui com ela, um bate-papo com ela. É um prazer. É isso aí, né, professor? O mercado condominial, eu digo que é uma verdadeira empresa, né? Porque não é mais aquela sindicatura comum que a gente ficava em casa, tinha só algumas nuances para tomar conta de um prédio. Existem prédios que são verdadeiros, como outro dia eu ouvi, resorts, né? Então, quanta coisa que engloba a administração condominial. Mas vamos lá, o que é uma due diligence, né? O que o advogado é tão importante nessa prevenção, que eu acredito que seja essa palavra-chave aí para o mercado condominial. Exatamente. A due diligence nada mais é do que inspirado no due diligenciamento lá do direito imobiliário, né? Uma palavra de origem do inglês, que quer dizer o quê? Due, né? Seria latim com o inglês, né? Ou seja, é aquela segunda verificação, né? A diligenciamento, ou seja, é de verificar, de buscar, né? De fazer, muitas vezes aplicam-se regras até mesmo de compliance, né? De governança para verificar os contratos. E aí, gente, esse termo, a primeira vez que eu ouvi foi com alguns colegas aqui do Distrito Federal, estavam comentando sobre isso, fizeram uma live, tudo, e eu falei, é um tema bastante interessante para a gente tratar. E aí a gente acaba também até despertando, porque às vezes o síndico pensa, né, que é só ele pagar as obrigações, os impostos, que está tudo ok. Não é bem assim, né? Como ele bem contratar, os contratos com as empresas de prestadora de serviço, então tem que observar todo um série de fatores. Então a gente traz essa ideia do diligenciamento para os condomínios, para a gente fazer uma boa guarida, uma boa garantia daquela gestão, né? E não é só para um condomínio grande, não, um pequeno também pode. Ah, ele não consegue pagar, mas ele pode pagar uma forma, um diligenciamento para isso, né? Inclusive até existem ferramentas, né, de fazer o diligenciamento de empresas, né, que você vai contratar para ver se ela está tudo ok. Então você pode contratar um serviço, né, ou seja, de um escritório de advocacia ou uma pessoa que entenda dessas questões legais, para sim aplicar o bom diligenciamento, né? Aqui, né, professor, o nosso público basicamente são advogados, né, ou jovens advogados, ou advogados que estão voltando para o mercado. E eu sempre falo que o mercado condominial é um nicho muito bom, porque o direito condominial ele só cresce, né? Não tem como. Cada dia tem uma norma nova, um regulamento. Não é mais só olhar para a convenção e para o regulamento interno, é olhar para as leis que permeiam todo o mercado condominial, né? E aí, como o público daqui às vezes pode estar em dúvida, vou para o mercado condominial ou não, eu sei que tem vários ramos que a gente pode atuar, né? Elaboração de convenções, revisão contratual. Dá uma palhinha para a gente o que pode um jovem advogado que está chegando, já atua no mercado imobiliário, gosta de imóveis e pensa em ir para o mercado condominial. Como que ele pode fazer essa transição, vamos dizer? Olha, essa ida ou caminhar para o direito condominial, né? Ele requer um pouco uma questão de visão de oportunidades, né? Por exemplo, você tem uma assembleia, e aí você tem algum parente, alguém, né? Vou lá participar da assembleia, vou conhecer, né? Entender o que é uma assembleia. Então, acho que, para mim, pelo menos, aconteceu desse jeito, né? Eu era conselheiro,
e aí fazia algumas cobranças, né, de um condomínio, e eu vi ali daquilo ali uma oportunidade de ter uma ferramenta de trabalho. Então eu comecei advogava para alguns condomínios e há 15 anos atrás a gente era mero cobrador de cota condominial. Hoje a gente sabe que, né, o buraco é bem mais embaixo, tem muita coisa para a gente fazer, muitas obrigações, muitas questões legais para a gente transitar e levar para o nosso síndico. Então, assim, tem muitas oportunidades. Assembleias, né, realizar assembleias, participar acompanhar condôminos, o condomínio ou até mesmo empresas prestadoras de serviço nas assembleias. É muito legal, é muito bom. Muitas questões administrativas, como a elaboração da convenção de regimento interno, revisão dos documentos, análise de contratos, aí já vai chegar a questão do diligenciamento, análise das questões das verbas trabalhistas, né, dos pagamentos, dos impostos também. Então a gente tem que meio que entender um pouquinho de quase todos os ramos do direito, né, tributário também. Então, assim, é uma grande oportunidade. Eu digo, né, eu tenho até um conteúdo que eu falo, as 10 razões para empreender no direito condominial, né? Uma delas é que o condomínio ele tem um endereço fixo, então você nunca vai ficar sem honorário. Primeiro, né? E se precisar de fazer um rateio, eles vão ter essa capacidade de assim fazer. Então, eu vejo um mercado muito importante. Sempre estou estimulando os colegas. Eu digo assim que atualmente eu vivo só do direito condominial. Chegam outras demandas, eu acabo filtrando e passando para outros colegas ou parceiros do escritório. Eu não faço quase nada do que não é de direito condominial, que não é relacionado a condomínio, não é relacionado a condôminos, né? Então, assim, vivo das tretas mesmo, né? Gostei dessa, das tretas, porque são problemas quase que diários, né? É o cachorro, é o portão que não abre, é a vaga de garagem. Antigamente tinha uns 5, 6, né? Dos problemas do condomínio. Agora tem muito mais, porque agora tem um condomínio É, antissocial. Então a gente passa também até na área criminal, que é a legislação da Lei Maria da Penha, né? Que está até fazendo aniversário, né? é, Que o síndico é, agora tem a obrigação de informar. Antigamente, o marido e mulher, briga de marido e mulher, não se metia a colher, agora tem que meter a colher sim. Enfim, são tantas coisas que a gente tem para aproveitar, né, professor? E eu acho assim, a revisão de. Vamos começar pela revisão da convenção e do regulamento interno. Com as mudanças todas que nós tivemos de lei, existem convenções que estão obsoletas. Então a pessoa fica fazendo como? Aquela colcha de retalho dentro do condomínio para poder cumprir a legislação. Então, assim, uma boa área de atuação é essa parte de elaboração de convenção e de regimento interno. E adorei essa, que o condomínio tem endereço certo. E fora que, se você for andar, as casas, a tendência de morar em casas é cada vez menor por conta da segurança, pelo menos aqui na minha cidade, o Rio de Janeiro, né? As pessoas procuram morar em condomínios porque a vida é muito mais fácil, entre aspas, né? Porque tem tudo ali dentro, é uma verdadeira cidade. Então, assim, como é que o senhor vê a nossa atuação hoje como advogado para fazer, por exemplo, que expertise eu preciso ter para, por exemplo, trabalhar fazendo uma elaboração de uma convenção e de um regulamento interno, fora o conhecimento da lei, que é claro, né? Que eu acho que hoje tem que ter inteligência emocional, mas eu vou deixar o professor entrar nessa questão. Bem, a convenção e o regulamento interno são instrumentos muito importantes da relação condominial e para se alterar ele é necessário que a pessoa pelo menos entenda um pouco o que é um condomínio, né? Qual é a atividade do síndico, aonde pode se aplicar a multa, se ela tem que estar prevista na convenção ou se no regimento interno, como pode se graduar essa multa, a questão do contraditório da ampla defesa. Então tem muitas questões assim, pequenas informações, né, que são relevantes, que eu digo que é importante a figura do advogado para assim fazer lavrar esses instrumentos. Claro que a gente sabe que tem pessoas que têm capacidade técnica ali de fazer um Ctrl-V, um Ctrl-C e criar alguma coisa bem interessante, mas a gente tem que ter esse cuidado de adaptar. Eu sempre falo para meus clientes quando eu vou vender uma convenção, né, vender que a gente vende mesmo, né, nós advogados nós vendemos os nossos serviços de atualização de convenção, que é necessário a gente observar a necessidade daquela coletividade e quais os ajustes que a gente vai fazer. Então, é importante que ele entenda um pouco de contratos, né? Apesar de a gente falar, né, o Caio Mário Pereira da Silva falava que era um ato-norma, mas eu vejo um pouco a convenção como um contrato, né? Vai gerar regra entre as partes, vai criar vínculo entre as partes. Então, é importante a pessoa entender um pouco de contrato
e saber lá o que é um condomínio, o que é o condomínio diz, condomínio em lote, o que é uma multipropriedade, o que eu posso fazer, onde eu vou aplicar a multa, e seguir ali o básico que está na convenção, aliás, no Código Civil, ele consegue fazer um bom instrumento. Mas é claro que ele pode enxertar com coisas do dia a dia, com questões mais modernas. Então, assim, tem como a gente trabalhar de várias frentes nesse mercado, que é bastante interessante, é muito bom de se pagar honorários, né? Então, eu vejo muito interessante. E até mesmo tem um PL, né, projeto de lei, o 1513, salvo engano, né, que está em tramitação de 2022, 22 ou 21, que torna obrigatória a figura do advogado para vistar esses documentos, né, na hora do registro, no cartório de registro de imóveis, a convenção, e do títulos e notas, o regimento interno. Então, assim, é um mercado muito interessante, eu gosto bastante, atuo bastante, né, e eu acho que o jovem colega, advogado, é um mercado que ele pode vir, assim, vir a se especializar, a desenvolver essa técnica de fazer esses documentos, né. A gente antigamente, como o doutor falou, né, a gente trabalhava com a parte de cobrança de cota, né, que continua existindo, é claro, não acabou. Existe a inadimplência no condomínio. Mas uma outra área que eu também acho muito interessante se trabalhar é com a parte contábil, né? Porque eu digo que o síndico ele tem que ter um contador para chamar de seu, um engenheiro para chamar de seu, agora o encarregado de dados para chamar de seu, depois a gente vai chegar lá na nossa proteção de dados, e o jurídico, né? Porque o jurídico ele não vai conseguir abraçar tudo, a não ser que o escritório do advogado tenha todas essas competências, mas geralmente ele procura se cercar também, nós como advogados nessa área, de especialistas nessa área, porque a contabilidade condominial, eu recebo, eu sou subsíndica, quando eu recebo a pasta, e olha que eu trabalho, milito na área, já fico confusa, imagina uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, aquela pasta para poder entender a prestação de contas, né, mensal que você tem que assinar, e depois, de repente, até expor lá na convenção. Então, uma outra área também que eu acho que a gente pode falar muito para quem está nos assistindo, é trabalhar como ter um assistente técnico de contabilidade, um contador para poder lhe auxiliar, né? Isso é muito importante também, né? Com certeza, e eu fico bastante feliz, pelo menos pelo que eu vejo, né, no Rio de Janeiro tem um movimento do Conselho Regional de Contabilidade bem forte nessa questão, colocando a matéria de direito condominial, do condominial dentro também. Aqui o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás também, acho que eles vão fazer um evento agora dia 29, trazendo algumas pessoas de fora. Eu acho isso fantástico, né? É muito válido essa multidisciplinaridade, né? É necessário o síndico, até mesmo nós advogados, nos cercarmos dessas figuras, né? Que a gente também depara, por exemplo, numa assembleia de prestação de contas. E aí vão lá, vão embargar, porque o Código Civil deixa muito vago, né? Prestar contas, mas como seriam essas contas? Não tem uma obrigação, deve ser contas fiscais, que devem ser, né? Tem uma escrituração contábil, mas o recomendável, sim. Acho que, salvo engano, acho que tem alguns provimentos, no sentido bem tímidos, mas nada que venha trazer isso. Mas aí, por exemplo, aí o cara cria uma picuinha e fala, não vou aprovar a conta da fulana, porque eu não vou com a cara dela. E aí a gente fica nesse embate que acaba sobrando para a gente tentar criar uma ação de obrigação de entregar essas contas, de esclarecer, porque hoje o Código Civil também mudou a forma de prestar contas, né? Mudou o tipo da ação, então a gente tem que, às vezes, até mesmo inovar, né, nesse sentido, provocar o Poder Judiciário para ter uma tutela para poder ele apresentar essas contas e entregar essas contas. Então a gente vê esses embaraços no dia a dia. E aí a gente, advogado, a gente tem que ter essa habilidade de poder desenvolver e capacitar e trazer isso. Até mesmo, né, acho que naquele momento, da mediação também, né, a mediação, a arbitragem para dentro dos condomínios é muito legal, é importante. Eu faço parte da segunda Câmara de Conciliação e Arbitragem lá de Caldas Novas, Goiás, e a gente tem uma especialidade em condomínios, a gente está fazendo isso. Goiás tem uma grande força, né? Eu tenho muito vínculo com Goiás porque é muito próximo do Distrito Federal. Então a gente tem uma grande força com as cortes, né? Com as câmaras. Eu acho muito importante esse movimento também de desafogar o Poder Judiciário, de levar para as demandas extrajudiciais. Vejo esse movimento dentro do Rio de Janeiro também, né? Estou vendo aí algumas decisões contra a URBS, tirando do TJ lá a decisão, mandando um árbitro fazer a mediação, fazer a arbitragem daquela demanda.
eu acho que o grande futuro é isso também, e a gente tem que trazer essas questões para dentro do nosso condomínio também. Então, o advogado pode se especializar, a gente tem figuras aí no mercado que são especializadas só em arbitragem condominial, né? Então, acho que o mercado é muito grande, basta a gente ter criatividade e buscar ele, né, para apanhar e pegar o que é o seu pãozinho ali desse mercado tão grande, né? Pegar a fatia do bolo, né? Que a gente pode. O condomínio é uma. Eu falo, é uma empresa, não tem como. Eu lido com as síndicas, nossa, tem reclamações de tudo, é Airbnb também, que é uma questão que você pode se especializar, porque a partir do momento em que o teu imóvel está dentro de um condomínio e ele é alugado para o Airbnb, o síndico ele tem que ter um cuidado muito mais, tem que ter uma visão muito mais cautelosa, porque vai ser o entra e sai. Olha a responsabilidade do síndico, né? Outra coisa também importante, né, o doutor Henrique, é a responsabilidade civil, criminal, administrativa do síndico. O síndico, quem for síndico que estiver nos ouvindo, ele precisa estar cercado de um advogado, de preferência especialista, claro, ele já pode ter o corpo jurídico lá que já o atende, né? Mas especialista, porque as demandas elas vão surgir, né? E você vai precisar saber o que fazer, né? Eu acho que é fundamental, não adianta mais fazer a sindicatura como ela era anteriormente. E outra coisa também é a comunicação do síndico com os condôminos, né? Ou dificuldade que tem, porque os condôminos não entendem a utilização de WhatsApp, aí nós vamos chegar lá na lei de proteção de dados, que muitos síndicos ainda não entendem como uma necessidade urgente, porque eu até entendo, né? Eu sempre faço a comparação, vazamento de água e vazamento de dados, o de água é mais emergencial, mas não vamos deixar brechas, né? Deixar portas abertas. A gente não abre a porta da casa da gente, fica com ela aberta o dia inteiro para entrar o ladrão. E a mesma coisa é a parte dos dados pessoais. Como é que tem sido aí no Distrito Federal? Aqui no Rio a gente está tentando levar a proteção de dados para os condomínios, estou levando, né? Mas eu sinto que ainda há uma reticência, porque tem a resolução número 2, que a gente pode não ter tantas implicações jurídicas como tem uma empresa. Mas, ao mesmo tempo, quantos dados a gente trata? Biometria facial. Como é que tem sido aí no Distrito Federal as decisões, a atuação dos advogados? Eu tenho acompanhado esse movimento, até mesmo com outros colegas, né, que atuam na área. Está muito tímido ainda, né? As pessoas ainda não entenderam a necessidade de fazer essa proteção, né, organização dos dados, né? Então, assim, está muito tímido e não vi nenhuma decisão. Vi alguns tempos atrás em São Paulo, né, decisão contra o condomínio, obrigando a entregar os dados para se fazer uma assembleia dos condôminos ali, né? Uma administradora que não queria apresentar a lista lá dos condôminos. Então, assim, eu estou vendo ainda muito tímido, né? Mas a norma está aí, é uma norma constitucional, né? Tem previsão constitucional, então não tem como a gente fugir, a gente tem que adequar. E aí, de forma muito cautelosa também, a gente está dando essas orientações para os nossos síndicos, né? Quanto a essas questões, de tomar muito cuidado com as questões dos dados, a questão da biometria, do reconhecimento facial, né, tags e etc. Então a gente tem que ter toda uma cautela também, né? Inclusive eu vi um movimento agora do Síndico Net, né, bem interessante, falando da questão das câmeras. O pessoal gosta muito das câmeras, né? Fala muito de câmera, mas os dados são várias vertentes aí que pode, né, acarretar que é necessário a gente proteger. Mas a gente vê, assim, não vi nenhuma decisão de grande impacto aqui no DF, né, mas a gente está acompanhando e vejo de grande importância, sim, a gente tomar cuidado. Conheço algumas empresas, conheço alguns parceiros, inclusive você é uma das parceiras aqui também, de se fazer essa proteção de dados, esse ajustamento, mas está muito tímido ainda, né? Mas eu creio que as pessoas vão se ajustando, vão dando a importância para isso, ou quando tomar alguma multa, alguma medida, né, do agente, né, de fiscalização, aí vai ver o que é necessário. Mas eu vejo que é um caminho sem volta, é necessário, né, a gente ter esse cuidado, né? Eu soube de um caso, tem um caso de um condomínio que eu apresentei para todos os meus clientes, que eu sugiro até que os advogados façam isso, apresentem a lei, né?
Porque se você já tem o seu cliente, já trabalha com ele, como o doutor Henrique falou, ele está apresentando a lei para os condomínios que ele atende. Se vai fazer agora ou não, é uma opção por conta de verba também, né? Porque o condomínio ele não tem não é uma empresa, né, que arrecada, ele arrecada aqueles fundos para poder gerir a própria gestão condominial. Aí um síndico amigo meu, né, falou assim, não, agora eu não posso. Daqui a pouco ele ligou para mim, eu preciso para ontem, porque um advogado ligou e perguntou onde é que estavam os dados dele de biometria, porque instalou a biometria. Então, assim, a gente se preocupa muito aqui no Rio, principalmente com a segurança, instalar a biometria, mas antes de fazer essa instalação, procura ver se a empresa que está fazendo a instalação está adequada. Olha a importância do advogado, né? Mesmo que não seja especialista na área. Ele precisa entender, olhar aquele contrato, ver a responsabilidade, porque é o que eu falo, a responsabilidade é do condomínio. Né? É o condomínio que vai responder por qualquer problema. O operador que está lá capturando as imagens vai responder via condomínio depois que vai chamar para ele a razão, mas é o condomínio, é o síndico, né? Então, assim, eu sempre pondero muito quando eu vou fazer palestra, qualquer coisa, fiquem atentos. Começa com pequenos processos, né? E tem também a área trabalhista, né, professor? Quem é do direito do trabalho, eu acho que pode unir o direito do trabalho com o direito condominial. Eu acho que também é uma área que dá para você fazer bastante atividades nessa área. Com certeza, muito bem casado. A gente percebe muitas vezes furo nas infrajornadas, né, nas intrajornadas de prestadores de serviço, prestadores de serviço acumulando muitas horas extras, ou às vezes não gozando dessas horas extras. Então, isso é a importância do diligenciamento. O advogado vai analisar aquela folha de pagamento e ver, opa, peraí, tem um furo. Opa, até mesmo dos prestadores de serviço, né? A gente vai observar, esses tempos atrás, um colega estava comentando que ele recebeu uma nota no condomínio e o síndico mandou para ele, olha, parece que o pessoal mudou a razão social da empresa. Era uma empresa de prestação de serviço de limpeza e lá no CNAE, né, num dos códigos lá do CNPJ daquela empresa, era uma empresa de prestação de execução de serviços de engenharia, né? Então não tem nada a ver. A gente imagina o tributo da empresa de engenharia, ou sei lá, uma folha de pagamento de uma prestadora de serviço, é diferente dependendo do ramo de serviço. Nós temos um regime tributário muito complexo, né? Cheio de minúcias, cheio de detalhes. Então, isso é importante, a atenção do bom diligenciamento, né? A empresa está fazendo a retenção, não está pagando o tributo. Opa, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Então, são esses detalhes aí, e casa muito, vai de encontro muito com o direito do trabalho, com o direito previdenciário, né? Até mesmo com direito de família, né? Eu vejo alguns colegas que atuam na área do direito de família e acabam empreendendo também, desenvolvendo as habilidades do direito condominial, porque as famílias moram dentro dos condomínios. Então, aí vai ter demanda, vai ter necessidade, né? Medidas protetivas, aí tem que levar conhecimento para o síndico da medida protetiva, afastamento e etc. Então, assim, ele é interdisciplinar, né? Mas é importante a pessoa capacitar o advogado, o colega, né? Para poder buscar bons honorários, contratos aí, que o mercado é muito grande, né? Um quarto da população, um terço da população vive em condomínio. Então, a gente tem uma grande população, né, brasileira vivendo em condomínios, então é uma grande oportunidade para a gente, assim, buscar esse mercado, né? Fora, né, que agora com o home office, os condomínios viraram empresas, porque muita gente trabalha agora só dentro de casa. Ontem mesmo eu estava aqui e tinha uma obra aqui do lado, né? Eu falei, meu Deus, essa obra vai me perturbar o dia inteiro. Mas faz parte, porque eu agora estou trabalhando mais em casa do que no próprio escritório. Imagina uma pessoa que tem uma família, que tem filhos. Aí, na pandemia foi o caos, né? Eu acho que foi o período que mais o advogado condominial ele trabalhou, né? Foi na pandemia, porque todo mundo dentro de casa concentraram seus problemas todos ali. E outra coisa também, né? Esse aproveitamento dos imóveis aqui no Rio está acontecendo muito para ser híbrido, moradia e trabalho, né? Antigamente eram poucos os prédios que tinham no centro da cidade que acontecia isso. Agora não, até porque o centro da cidade ficou muito vazio, as pessoas precisam ocupar aqueles prédios enormes que estão vazios por conta de estar todo mundo, muita gente, ou híbrido ou direto em casa. Também é uma outra área muito bacana para você trabalhar, porque gerir um condomínio híbrido é muito diferente de gerir só um residencial ou só um condominial.
Então, olha aí, a expertise do advogado outra vez mais importante, né? Que entra também no direito do consumidor, aqui a gente tem muito pessoal que trabalha com a área de consumidor. Entra também, né? Com certeza, você vai estar vendendo produtos e serviços dentro de um prédio que é residencial e comercial. Exatamente, aí normatizar regras, né, da entrega, se o porteiro pode segurar o produto para entregar para quem vai fazer a entrega, se é o próprio morador que tem que resolver esse problema dele, ele está empreendendo, ele que busca, né? Então, assim, tem que buscar soluções, ou soluções inteligentes também, né? Tem os armários inteligentes agora, né, de colocar produtos para se retirar. Então, a gente vê ali que o mercado vai buscando soluções para tentar afastar qualquer questão aí. É um mercado muito bom, né? Então, assim, eu estou muito apaixonado. Inclusive, a partir desse mercado, me trouxe, né, boas influências. Acabei escrevendo, são 4 livros, né? 2 para uma pós-graduação, e aí acabei transformando nesse, que é o Direito Condominial em Top, está na 2ª edição. Acho que você não tem esse da 2ª edição ainda não, né, Ieda? Não. Eu fiz algumas alterações, coloquei algumas questões a, é, relativas a perguntas e respostas e direito de trabalho. Acabei colocando um pouquinho de direito de trabalho. Esse outro livro meu é o Direito Condominial em Temas Essenciais, é uma coletânea coordenada pelo Rogério Camelo, colega lá de Pernambuco, e eu escrevi um artigo juntamente com uma colega do DF, falando do direito de vizinhança nos condomínios. Então, assim, a gente tem uma gama de conhecimento para levar, para buscar. É um mercado muito apaixonante, um mercado que me traz muita felicidade, gosto bastante, e estou muito feliz com ele, né? E o senhor vê, né? Dá para ser professor, dá para ser o advogado, dá para ser autor de livros. Olha quanta coisa que dá para unir, né? Na área condominial. O doutor Luiz Arechavala, aqui no Rio, também partiu muito para essa parte de escrever também, de ser autor de livros. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Eu acho que a advocacia hoje em dia ela mudou muito, né, professor? Você pode dar aula agora, eu fui sua aluna, o senhor em Brasília, eu aqui no Rio. Quando que a gente poderia ter isso, né? Não tinha antigamente. Eu sou da época da faculdade que eu fiz ali a faculdade inteira presencial, que eu acho também excelente. Eu acho que tem, para mim, o modelo híbrido é o melhor, porque aí dá tempo de você conhecer o professor pessoalmente, conhecer seus colegas de turma, mas também automatizar ter mais produtividade e ter algumas aulas em casa. Mas eu acho que é essencial. Agora, a prática, o dia a dia, para os síndicos. Vamos lá, porque deve ter muito síndico aqui, a gente já vai ter que terminar o episódio. Tem muito síndico que deve estar nos assistindo. 3 dicas assim para os síndicos, para a gente fechar o nosso episódio com chave de ouro. Depois deixa a sua rede social. Se quiser, depois me passa o link que eu boto lá no grupo para a compra do livro, porque não está no Rio, né? Mas a gente pode comprar pela internet também, é super interessante. Tem um grupo lá do professor Renato Porto que é só de direito imobiliário. Imobiliário e condominial, entendeu? Nós separamos por grupos, saúde, imobiliário, na nossa comunidade lá. Mas 3 dicas matadoras para a gente fechar esse episódio com chave de ouro. 3 dicas importantes. Que para os nossos síndicos, né? Agora vai para os síndicos. Que ele busquem, né? Como a própria Ieda falou, o síndico precisa de ter, né? Ele tem um suporte administrativo e contábil, é essencial. Seria o pilar o tripé da gestão, né? Condominial. Um suporte jurídico e um suporte de engenharia. E aí há quem diga também a questão da psicologia, da comunicação. Então, assim, a gente vai acabar estendendo bastante, mas busquem capacitação. Eu sempre digo o seguinte, eu gosto de terminar com essa frase: o condomínio é um organismo vivo e por isso ele precisa ser bem cuidado. Então, ele precisa de ter esses profissionais para, assim, dar suporte. E quero desejar a todos, né, uma boa jornada no direito condominial. Vem com a gente e avante condominial. Fala um pouquinho do projeto Avante Condominial, só enquanto a gente está fechando aqui. Sim. Nós temos sou eu, mais o Tiago Rodrigues e o Hugo da Costa, daqui do DF, o Tiago é de Sergipe. A gente prepara conteúdos em direito condominial. Nosso Instagram lá é @AvanteCondominialTV. E o meu particular é @HenriqueAcastro, né? A gente traz muito conteúdo de direito condominial. Agora, nós vamos preparar algumas aulas. Estou com um projeto com a Educondo também, que é um projeto que a gente trabalha em conjunto, em parceria,
lançando ou prospectando escritores em direito condominial também. Então, é um mercado muito, muito legal, muito bom, né? O colega aí que está querendo chegar aí junto nesse mercado, venha participar com a gente, venha seguir, né, no direito condominial, que vale a pena, isso eu garanto. Já vou até me oferecer, já vou me vender aqui. Se precisar de alguém para escrever sobre LGPD em condomínios, pode me chamar, porque eu adoro o tema. Já está convidada, já está convidada. Já no grupo eu sou a pessoa que mais falo de LGPD, tem outras advogadas também, né, e tudo, maravilhosas, mas eu adoro o tema. Eu respiro LGPD, como diz o meu marido, eu não aguento mais, mas ele escuta. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua participação. Então, já está convidado para um próximo episódio. Quando lançar algum livro, se quiser trazer aqui para a OAB do Rio, avisa a gente, que a gente marca. Eu sou da comissão lá com o doutor Francisco Egito, Luiz Arechavala, Vânia Baeta, para a gente poder marcar o lançamento do livro aqui no Rio, né? Quando eu for a Brasília, eu morei em Brasília, tenho muito carinho pelo Distrito Federal, e foi muito bom estar aqui com o senhor hoje. Tenho certeza que quem assistiu o episódio ou quem ainda não assistiu vai recomendar para outras pessoas, né? Bom, professor Henrique, ele tem muito conteúdo, além de trazer sempre jurisprudência nova, ele está sempre, que eu digo assim, ligado no 220 para o que está acontecendo no mercado condominial. E a gente tem que seguir a jurisprudência, né? Porque não é só a lei que o advogado trabalha, ele trabalha com a lei, com a jurisprudência, com os entendimentos e com a doutrina que os escritores que já militam no meio entendem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, tá bom? E já fica o convite para um próximo episódio também. Eu que agradeço e voltaremos sim. Até mais. Isso aí. Obrigada. Tchau. De nada, até mais.